Tome absoluto cuidado com aquilo que você deseja. Por quê? Porque o que você deseja pode, uma hora ou outra, acontecer, se tornar realidade, só que não do jeito que você imaginou. E daí que o que você desejava pode te massacrar, te engolir, te escravizar e, o que é ainda pior, jogar na sua cara todos os dias, enquanto você viver, que foi você que desejou por isso. Este sábio conselho deveria ter sido dado aos donos de alguns jornais no Brasil, principalmente das capitais, meses antes do golpe que acabou redundando na proclamação da República nesse país. Isso, com certeza, teria evitado o fechamento de muitos jornais, a morte de alguns jornalistas e, principalmente, aquilo que o próprio Deodoro da Fonseca disse a um sobrinho numa carta que ele escreveu. Tome cuidado com a República, porque uma vez ela implantada, será a maior desgraça deste país. É isso mesmo que você ouviu. O cara que implanta a República no Brasil avisa o sobrinho dele. Isso vai ser a maior desgraça desta nação. Para a gente entender o que é que o golpe da República tem a ver com o fim da liberdade de imprensa no Brasil, a gente tem que dar uma marcha ré na história e bater lá em 1850. Nesse ano, como você já viu aqui no canal Ideias Complexas, foi assinada a lei que acabava com o tráfico negreiro no Brasil. A lei dizia o seguinte: o sujeito que for pego transportando negros sequestrados da África para vendê-los como mercadoria aqui neste país, será tratado como um criminoso. Nessa época, se acirram os ânimos e aí fica evidente a guerra entre dois grupos de veículos de comunicação. Os que defendiam a abolição a qualquer custo e aqueles que defendiam o sistema escravocrata. Era fácil reconhecer os dois. Se de um lado tinha artigos dizendo que era uma grande selvageria se manter negros cativos trabalhando como se fossem animais em plantações de café, em canaviais, em criações de gado, o outro mantinha os seus classificados dizendo o seguinte: vendo negro de boa estatura, de boa força, jovem, por tantos mil-réis. Ou, procura-se negro fugido, recompensa tantos mil-réis. A briga parecia ter sido ganha em 1850 pelos abolicionistas, pelo menos uma batalha. E eles fizeram festa. Tinham que fazer mesmo. Era um avanço. Eles comemoraram ainda mais quando, na década de 1870, como você se lembra, foi assinada a Lei do Ventre Livre. E entraram em euforia, lógico, em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, regente do Império e senadora do Império, acaba assinando a Lei Áurea. Acabou a escravidão no Brasil. Parecia o triunfo dos jornais que defendiam a liberdade e a derrota absoluta, vexatória e magnânima dos escravocratas. Só que os ex-donos dos escravos não se deram por vencidos. Lembra que aqui mesmo no canal, e se você não se lembra, o cardzinho está aparecendo aqui, esses donos de grandes fazendas resolveram apoiar financeiramente clubes de pessoas que defendiam a implantação da República no Brasil. E, além disso, patrocinar os jornais que antes defendiam a causa escravocrata, não tinham mais do que sobreviver, porque a escravidão acabou, mas passaram a defender o ideário republicano. A partir desta data, começam a aparecer charges atacando e vilipendiando o imperador Dom Pedro II, chamando a princesa Isabel de carola,
de papa-hóstia, de puxa-saco do Papa, menosprezando o prêmio da Rosa de Ouro que ela recebeu do Vaticano por ter assinado a Lei Áurea, menosprezando figuras ilustres, negros extremamente importantes como Machado de Assis, Lima Barreto, José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, Dom Obá II da África, herói da Guerra do Paraguai. Todos eles eram motivo de troça. Só que, lembre-se, ainda no segundo reinado, vigorava a perfeita e mais plena liberdade de imprensa. Se tinham os jornais que achincalhavam essas pessoas, existiam os jornais que falavam, olha, estas pessoas ainda serão reconhecidas nesse país como grandes baluartes da liberdade, da arte, da ciência, da filosofia, enfim, de um monte de coisa boa. O jogo virou. Em 15 de novembro de 1889, vem o golpe da República. Aqueles que faziam festa, os jornais abolicionistas, se calaram. Aqueles que pareciam derrotados, os jornais escravocratas, e que passaram a apoiar o golpe da República, fizeram festa. Só que essa festa se tornou um enorme luto tempos depois. Se antes, para manter o ideário de revolta contra a coroa, eram despejados milhares de réis todos os meses nesses jornais para que eles atacassem o império, atacassem a coroa, atacassem o Brasil como ele era, as suas instituições, o primeiro-ministro, fosse ele quem fosse, o Senado e até mesmo a Câmara, fizessem pouco da campanha do Brasil na Guerra do Paraguai, menosprezassem o fato de o Conde D, príncipe do Brasil, ter ido lutar na frente de batalha, xingassem abertamente o Duque de Caxias, chamando-o de assassino. Enfim, quando veio o golpe da República, os coronéis disseram para esses jornais, agora nós conseguimos o que queríamos e vocês perderam tudo o que tinham. Não tem mais dinheiro para vocês. Não tem mais financiamento para vocês. Nós não precisamos mais de vocês. E outra coisa, não reclamem. Os jornais, como assim? Nós estamos no país onde existe a maior liberdade de imprensa. Nós vamos denunciá-los. Foi golpe. Foi um grande golpe. Aí eles... Dá um pulinho no gabinete do presidente da República que tem uma surpresa para vocês. Dia 23 de dezembro de 1889, isso mesmo, um pouquinho depois de completado um mês de golpe da República, era assinado o Decreto 85A. O que era o Decreto 85A? O Decreto 85A dizia respeito ao fim da liberdade de imprensa no Brasil. Daí para frente, só se podia falar bem do atual regime. Só se podia falar bem daqueles que tomaram o poder. Não se podia mais questionar, não se podia mais se fazer uma charge, não se podia mais apontar o dedo e dizer fulano, você está acabando com esta nação. Por quê? Porque se isso fosse considerado um crime contra a honra do presidente da República ou de alguns dos outros golpistas, o jornalista que fez isso seria julgado por lei marcial. E óbvio que se você foi para o quartel, você sabe o que isso quer dizer. Em última instância, lei marcial quer dizer paredão de fuzilamento. Ou seja, ou você cala a boca, senhor jornalista, ou você pode simplesmente morrer dentro da lei. Alguns jornalistas não entenderam bem o recado e continuaram a denunciar principalmente os donos desses jornais
que ainda se lembravam que existia um Brasil onde a imprensa era livre. Aí Deodoro foi obrigado, nossa, como foi obrigado a assinar um segundo decreto. O decreto 295, de 29 de março de 1890, 3 meses depois que o primeiro decreto, o 85A. Nesse decreto, ele deixava claro, em 3 artigos. Primeiro artigo, não pode fazer boato. Mas, Marechal, o que é boato? Boato é boato. Boato é qualquer coisa que nós achemos que seja boato. Não vou tipificar na lei. É boato. Espalhou boato sobre a República, espalhou boato sobre as Forças Armadas, espalhou boato sobre um desses coronéis que nos apoiam, é crime. Mas vem o artigo 2º, não se preocupem. Você pode questionar a administração pública, desde que não vilipendie a honra dos envolvidos. Certo? Mas aí volta para o artigo 1º. Se eu fizer uma denúncia e fulano de tal achar que aquilo é boato, ele pode me processar. Ou seja, não serviu para nada. O que é pior, artigo 3º, não será o governo federal a julgar o dito crime. Será composta uma comissão. Quem comporia a comissão? O coronel. Em cada lugar e, havendo ocorrido esse crime em Cuiabá, vai ser uma comissão de Cuiabá que vai determinar se aquilo foi crime ou não. Volta para o artigo 1º, boato, o jornalista é culpado de ter falado mal do coronel. No Rio Grande do Sul, pois é, em Porto Alegre, eu falei mal do Júlio de Castilhos. Falei que ele é um péssimo administrador. Boato. Quem vai me julgar? Uma comissão nomeada por quem? Por Júlio de Castilhos, o jornalista culpado. Enfim, a lei criava um imbróglio dentro dela mesma, de artigo em artigo, dizendo: você, jornalista, que for considerado um boateiro, e sabe-se lá o que era isso, vai ser julgado por uma comissão nomeada pelo coronel que você denunciou e está culpado. Ou seja, cale a sua boca. E se eu não calar? Lembra do decreto 85A? Paredão de fuzilamento. E foi assim que a imprensa brasileira morreu em sua liberdade. Na baionetada que redundou no golpe da República, a imprensa brasileira, inclusive aquela que apoiou o golpe da República, pode não ter notado, mas cantou o seu réquiem de morte. Hoje, nós pagamos altíssimos preços, inclusive no interior do Brasil, onde a prática de ofender o coronel ainda pode ser traduzido como um crime punível com a morte. Muitos jornalistas no interior do Brasil são perseguidos, muitos jornalistas são vilipendiados. Em algumas cidades, o jornal que se atrever a denunciar crimes que são cometidos dentro da prefeitura, uma hora ou outra acabam se vendo sem nenhum patrocinador. Enfim, a imprensa brasileira, em 15 de novembro de 1889, desceu do seu sacrossanto baluarte de defensor das liberdades para se tornar escravo da vontade dos coronéis desse país. E é assim, até hoje, tendo passado 13 décadas depois desse famigerado golpe que o Deodoro chama de desgraça nacional. Pelo menos nisso, esse infeliz estava certo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo, deixe o seu like, acompanhe o nosso canal se você não acompanha e, mais uma vez,
muito, muito obrigado por sua audiência. Este canal só existe por causa de você. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.